de volta. E desta vez para contar a história do goleiro da seleção brasileira, Júlio César. Titular na última Copa do Mundo, ele sofreu com as críticas após uma falha e a eliminação diante da Holanda. Deixou a Inter de Milão na Itália e precisou de um pequeno clube na Inglaterra para recomeçar e dar a volta por cima. Um troféu histórico que para ele virou símbolo da volta por cima. Júlio César! Ídolo no Flamengo, no Internazionale da Itália. Começa como bate. Ok, vai lá. Júlio César! Dono de alguns títulos pela seleção brasileira. Mas Júlio César passou por um momento complicado depois da Copa de 2010. Problema que será revelado ainda nessa reportagem. Ele se superou. Um título de Copa das Confederações no Maracanã para ficar marcado. Para o melhor goleiro da competição e para o filho dele, o Cauê, de só 11 anos. E aí eu soube que eu tinha ganho a luva de ouro. Aí eu falei pro cara que organizava lá da FIFA, assim, ó, meus filhos vão comigo. Não pode, não, vão comigo. Não pode. Eu falei, vão comigo, são meus filhos. Não é que eles não vão comigo. Eu subi com meus filhos. Ele vem lá com o filho, com o Cauê, vem com a filhinha. Foi uma homenagem maravilhosa, foi bacana pra caramba. Foi na hora do troféu, o mais importante. Aí eu falei, cara, vamos lá pra cima pra tu tocar no troféu também. Falei pra ele, vamos. Como é que foi, Cauê, entrar com seu pai no Maracanã e beijar a taça da Copa das Confederações? É top, viu? É sinistro. O que você ficava gritando ali, batendo no peito? Sei lá. Ficava gritando. Um dos momentos de redenção de um ídolo que assume com personalidade. Nem sempre foi um grande pai. Meu pai sempre foi um cara, assim, muito rigoroso. Eu acho que eu acabei, não vou dizer imitando meu pai, mas era como eu fui criado. Que aspecto? Dar umas palmadas, acho que não tinha necessidade. Acho que numa simples conversa. E eu tenho total liberdade de falar que eu não tenho vergonha nenhuma de falar sobre isso. E de repente, pode ter pais aí que podem assistir o programa, de repente que estejam seguindo aí o mesmo caminho. Nada contra os meus pais, foi assim que eu fui educado. Amo meu pai de coração, amo minha mãe, mas nesse aspecto de educativo, digamos assim, eu acho que eu pequei um pouco, mas agora ainda estou em tempo de corrigir. A rigidez do pai ficou marcada. Mas a infância na Penha, zona norte do Rio de Janeiro, também traz boas lembranças. Cara, eu jogava no asfalto, na esquina. Tinha luva de meia, muitas, foram muitas. Às vezes eu botava a meia até aqui, pra não ralar o cotovelo, entendeu? Eu botava, né, pra não machucar a mão. Acho que eu me sentia mais goleiro, né? Porque faltava o instrumento de trabalho, digamos assim. Foram muitos arranhões, boladas, dedos quebrados, vida de goleiro, né? E faz uma pessoa decidir ser goleiro, então? É uma coisa que você já nasce. Ok, é uma coisa que tem que amar muito. Muito. Então eu comecei a me jogar, a querer agarrar de bola desde meus 7 anos de idade. E o Júlio agarrou a primeira chance da vida, por acaso. Foi nesse golzinho aqui, do pequeno Grajaú Country Club da Zona Norte do Rio de Janeiro. Uma oportunidade inesperada e bem aproveitada pelo menino de só 9 anos. Tava faltando um goleiro da categoria pré-mirim. E aí o cara chegou, me viu e falou assim, ó, eu e meu irmão, um de vocês dois, ou você pode completar ali pra gente? Eu falei, não tem problema, mas tu vai no gol? Eu falei, pô, amável. E bem, e aí o cara que era responsável pelas categorias de base do Grajaú Country Club, ele pediu para falar com os meus pais. Efetivaram ele, federaram, ele começou a disputar. Eu acho que ganhou quase tudo que jogou no salão, ele ganhou. E ali começou tudo.
Aos 11 anos, a chance de defender o time do coração. Mas o teste não foi nada bom. O gol era muito grande. Era muito diferente do futebol de salão. Pra ser bem sincero, um teste horrível, horroroso. Porque os jogadores estavam a bola e saíam correndo atrás da bola, não pulavam. Porque eu não tinha noção do gol, era completamente diferente. No dia do resultado, surpresa. Quem passou, aí começou pelos gols, falou meu nome. Cara, eu lembro como se fosse ontem. Eu cheguei em casa, pulando de alegria. E abraçava minha mãe, abraçava meu pai. Vou jogar no Flamengo, vou jogar no Flamengo. Vou jogar no Flamengo. Foi incrível esse dia. Mas a animação durou pouco. Como eu ia muito mal no futebol de campo, eu falava pra minha mãe que eu não queria mais jogar futebol de campo. Eu falava, mãe, eu não quero. Eu quero só futebol de salão pra minha vida. O gol é grande, mãe, o gol é maior. Eu digo, mas filho, tu não vai ficar desse tamanho, tu vai crescer. Até teu braço vai ficar maior. Aos poucos, o filho da dona Fátima foi melhorando, foi se animando. E o sucesso, quem diria, foi precoce. No segundo ano de juvenil, e do juvenil já pulei direto pro profissional. Eu tava com 17 anos. Cheguei no vestiário, cara, Romário, Sávio, Nélio, sabe, o Marques, Júnior Baiano, uma série de caras que eu ia pro Maracanã torcer. Falei, cara, isso é um sonho, brother. Aos 17 anos, foi titular do Flamengo, campeão da Copa dos Campeões de 1997. Mas acabou perdendo a vaga para Clemer, que chegava da Portuguesa com status de melhor goleiro do brasileiro do ano anterior. Em 2000, aí sim se firmou de vez como titular e ídolo do Flamengo. Um ano depois, o ápice pelo time do coração. Eu pensei, juro pra você, pensei, porque o Pet já tinha batido umas 2 ou 3 muito mal. Falei, Pet, e eu sabia da qualidade do Pet, todos nós sabíamos da qualidade do Pet. O Pet treinava e a gente falava, pô, não é possível que ele não vai acertar um. Cara, ele acertou a última. Clima tenso no Maracanã. Petkovic pra falta, cobrança! E ver aquela Márcia de frente, não tem igual. Quando a Márcia levantou, que eu vi que tinha sido gol. E o Júlio, em particular, não esquece outros momentos daquela decisão pouco lembrados hoje em dia. Talento do goleiro do Flamengo. Tem uma do Viola, que ele entra cara a cara comigo, eu caio pra um lado, ele bate, eu defendo com o pé esquerdo. Na frente, olha a chance do Vasco, Viola bateu, Júlio César. Uma defesa importantíssima foi... O Vasco acabou de fazer o gol de empate. Não sei quantos minutos depois, foi muito rápido. O Juninho apareceu cara a cara comigo. Aí ele chutou aqui no chão e eu, pá, cara a cara. Olha o Juninho, ganhou do Fernando, pode virar o jogo, Juninho bateu, Júlio César. Se fizesse o goleiro, acho que acabava, porque a gente ia pro intervalo 2-1 e a gente ia ter que fazer 3 gols. Aí essa foi, acho que, a defesa mais importante do jogo. O Flamengo é tricampeão! Aqui no Galo, Luiz. Junta futebol, aquilo que você ama, você se profissionalizar no clube que você torce, aí é perfeito, é o casamento perfeito. Mas o casamento acabou em 2005. Nesse momento, uma revelação. Sair do time do coração, do clube que ama até hoje, foi um alívio para Júlio César. Nos 4 anos e meio que eu joguei pelo Flamengo, 3 anos eu briguei para não cair para a segunda divisão. Foi 2001, 2002, 2004. Então foi um momento muito complicado. Foi um período difícil de relacionamento, principalmente com a diretoria, salários atrasados, coisas que membros da diretoria falavam e não cumpriam. Aí depois a invasão que tem no treino, sabe, da torcida, com fogos de artifício assim apontado pra gente. Aí depois que a gente vai saber que era tudo pau mandado, pra arrumar confusão. Aí eu falo, pô, cara, eu tô aqui, quero dar meu máximo, o melhor, pô, o clube que eu amo, eu quero tirar essa situação, entendeu? Que se diz Flamengo querendo atrapalhar. E eu vou ser bem sincero, com todo respeito assim, eu não tinha mais tesão de levantar da cama e ir pra Gávea. Do Flamengo para a Itália, para o Internazionale de Milão. O que parecia um grande passo à frente virou decepção. Nos primeiros 6 meses, Júlio foi emprestado ao pequeno Chievo Verona, também da Itália. Não recebeu uma chance sequer. Eu estava em casa
sabe, deprimido, chorando, pá, desesperado. Pô, o Brasil foi campeão da Copa das Confederações, eu vi a galera festejando, falei, pô, podia estar lá, sabe? Aí começa, pô, será que eu fiz a escolha certa? Eu falava, pô, deixa eu pelo menos ir pro jogo, participar do grupo, me leva pelo menos pro jogo. Aí o cara chegou, o diretor falou assim, Júlio, mas você tá aqui porque a gente tá prestando um favor ao Inter de Milão. A gente não queria você aqui. Júlio voltou de férias pro Internazionale. No dia 7 de julho de 2005, o terrorismo apavorou Londres. O homem que tingiu com sangue o dia 11 de setembro nos Estados Unidos e o 11 de março na Espanha, incluiu o 7 de julho no calendário do terror internacional. Desta vez, na Grã-Bretanha. E foi a tragédia que abriu o caminho para o goleiro brasileiro. Alguns jogadores ficaram com medo de se arriscar, de viajar, de correr esse risco realmente. Vai que vai lá e explode uma bomba do nosso lado, enfim. E eu quietinho, né? Sem chegar, podia falar nada. Até que o Sinisa Mihajlovic falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, quem quer ir vai, quem não quer ir não vai. A lista começou pelos goleiros. Todo, eu não vou. Aí tinha um outro goleiro, que era o Fabian Carini, uruguaio. Fabian, não vou. Eu falei, ó. Aí eu tô... Entendeu? Eu tô rindo, mas assim, foi uma oportunidade que eu abracei. Aí tinha um outro goleiro, que eu não lembro o nome agora, não vou. Júlio, eu falei, vou. Você era o quarto. Falei, vou. Falei, tô dentro. E aí, no hotel, o treinador Roberto Mantini chegou pra mim e falou assim, mas eu soube que a tua esposa tá grávida. Você não quer ir pro Brasil? Acompanhar o nascimento? Eu falei, não. Tô tranquilo, não tem problema. Depois eu vou conhecer minha filha, tranquilo, não tem problema. Aí eu conheci a Júlia 1 mês depois, cara. A postura de Júlio e as boas atuações ganharam o treinador Roberto Mancini. O jovem que chegou como quarto goleiro calou o vestiário. Vamos jogar um jogo importantíssimo que tem, que é a preliminar de Champions League. Reunião, Júlio César, que silêncio, que eu todo era o goleiro da seleção italiana. Caraca, eu falei... Aí eu fiquei pensando comigo, é agora. No Internazionale virou ídolo. Em 7 anos, 14 títulos, média de 2 por ano. Na temporada 2009 e 2010, o auge. Foi a famosa tripleta. Foi quando nós ganhamos a Copa Itália, o Campeonato Italiano e a Champions League. E a Champions League, a Inter não ganhava há 45 anos. O Internazionale de Milão comemora a conquista da Copa Europeia dos Clubes Campeões. Era a temporada perfeita. Além dos títulos, foi eleito o melhor goleiro da Europa. A consagração poderia ser alcançada de vez pela seleção brasileira na África do Sul. Mas... Aí lançamento pra área! O Júlio saiu, não achou. Na verdade é que os dois se atrapalharam. Aí veio o cruzamento por baixo! Eu cheguei na Copa de 2010 num status assim de melhor goleiro do mundo. Mexeu um pouco psicologicamente comigo, sabe? Eu não quero justificar que de repente o gol que eu tomei era excesso de confiança, sabe? Mas às vezes quando você se sente assim, tem que tomar cuidado. Experiência própria, né? A Holanda vira pra cima do Brasil. Os holandeses fazem a festa. Não acho que fui o responsável direto pela eliminação do Brasil. Mas eu tomei um gol que eu acho que eu não deveria ter tomado. E é uma coisa assim que é difícil conviver. Toda vez que de repente eu vejo o lance, bate aquela tristeza, aquela entrevista que eu dou logo após pro Tino. É um baque para mim até hoje. Com essa expressão, mas com a coragem, a hombridade e dignidade de falar aqui aos brasileiros depois de um momento tão difícil como esse. Acho que nessas horas a gente tem que saber reagir. O mundo não acaba, a gente sabe que a confiança do torcedor brasileiro era muito grande. A
tristeza de todos. Pode ter certeza, estou aqui botando a minha cara a tapa. Falei pra ele, pra que você faz isso, né? Passou, eu errei. Eu errei. Nós erramos. E alguém tinha que falar naquele momento. Eu falei, então tá bom. Parabéns por essa personalidade, por essa força que você tem. Eu não teria. Como foi pro pai, seu Gênesis, ver o Júlio dar aquela entrevista depois do jogo contra a Holanda em 2010? Rapaz, a minha tristeza foi muito grande, foi duplicada. Porque eu estava magoado que perdemos e meu filho ali, né, bancando inclusive, né, ali foi nas câmeras, soluçando e segurando e nós não deixou a peteca cair. Disse que naquele momento chorou junto. Choramos, cara, choramos. Depois do maior trauma da carreira, Júlio César admite pela primeira vez ter desmotivado. O comportamento extracampo mudou uma determinada época? Em relação ao quê? As saídas, a bebida. Não gostaria de falar, não. Não gostaria que... Não mudou, assim. Comecei a fazer, de repente, coisas que eu não fazia antes. Mas foi um momento que você aboliu da tua vida? Ah, fiz isso errado e hoje melhorei. Eu perdi o foco. E aí, a partir do momento que eu perdi o foco, as coisas começaram a acontecer negativamente na minha carreira. Não fui forte o suficiente para encarar uma situação que aconteceu comigo e acabei, sabe, optando por outras coisas que não foram bacanas para mim. E acabou que isso veio me prejudicando. E aí comecei a ter problema dentro da Inter de Milão, comecei a fazer jogos que não eram jogos bons, enfim. E aí meio que a começar a encarar isso com naturalidade. Se dane, a Copa passou, acabei me acovardando, digamos assim. Júlio mudou seus hábitos. Foi aí que contou com a ajuda de uma pessoa especial. Eu sou muito correta, assim. Eu não gosto de beber, eu não gosto de noite, eu não gosto de discoteca, não gosto dessa vida noturna. Sempre tentava botar isso na cabeça dele. Você é um herói pra gente, você é um grande atleta. Olha o que você já conquistou. Porque eu acho que quando o atleta chega ao ápice, ele dá uma desanimada. E o Júlio teve essa desanimada, esse momento que, já ganhei tudo. A verdade foi quando eu tomei a banda da Inter de Milão. Paf, quando eu tomei a rasteira, que eu falei, ué, o que tá acontecendo? Ali eu abri o olho e falei, calma aí, tem alguma coisa errada. Aí foi quando eu quis mostrar pra Inter que ainda tinha condições de ser goleiro da Inter, mas aí já era tarde. A verdade é essa. Deixado de lado pelo clube onde virou o ídolo e em má fase, só teve uma opção. Eu quero voltar pra seleção, quero ser campeão do mundo. E aí foi quando apareceu a oportunidade do Queen's Park Rangers, porque a verdade foi o único clube que me estendeu a mão. Em 2012, Júlio César deixou o grande e tradicional Inter de Milão e veio pra cá, pro pequeno e pouco conhecido Queen's Park Rangers da Inglaterra. Um clube praticamente de bairro. Fica aqui, na vizinhança de Shepherd's Bush, zona oeste de Londres. O que parecia o caminho para o fim da carreira aos 32 anos virou o recomeço. O Queen's Park Rangers acabou o ano rebaixado para a Série B do campeonato inglês. Mas o grande objetivo de Júlio César havia sido alcançado. Ele partiu pé direito, bateu. Júlio César! Como é que foi ver a redenção do Júlio? Aquela Copa das Confederações, Mineirão lotado, e ele agarrar aquele pênalti. É emocionante. Como pai, saber o que o Júlio vinha passando, tá? A gente vê ele dar a volta por cima. Mas o mais bacana é eu me olhar no espelho e falar assim, é isso aí. Tudo aquilo que a gente combinou tempo atrás, quando você tomou a banda, tá acontecendo. E aconteceu. Júlio César voltou. Foi campeão e melhor goleiro da Copa das Confederações no Brasil. Mas ainda falta o final feliz. Falta
aquele pontinho, que é a Copa do Mundo. Eu não quero ganhar a Copa do Mundo, de repente, para apagar o que eu fiz, que aconteceu em 2010 e mais. Não, eu quero ganhar a Copa do Mundo, porque, de repente, eu vou ter uma carreira brilhante, mas vai faltar aquela coisinha, que é a Copa do Mundo, aquela coisa do ponto final do livro, sabe? O The End. E se o final for mesmo feliz, já tem até trilha sonora escolhida por Júlio. Ele partiu para